Olá, meu nome é Vinícius Marques e sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. E a pergunta de hoje é: será que o R1 é um bom ponto poço? Em quais momentos nós podemos aplicá-lo na prática clínica do dia a dia? Bom, para essas respostas e muitas outras, basta se recostar e curtir o vídeo de hoje. Bora lá! A primeira coisa que nós precisamos fazer é recapitular as funções de um ponto poço, para ir verificar de fato se o R1 corresponde a essas funções ou não. Segundo os textos clássicos, os pontos poços têm duas grandes funções: tratar a plenitude abaixo do coração e também a sua habilidade de tratar o órgão ou víscera correspondente àquele canal que a gente está observando. Agora, quando a gente fala que o ponto poço trata a plenitude abaixo do coração, antigamente se acreditava que era a capacidade de tratar disfunções do estômago, da região do epigástrio. Só que os próprios comentários associados aos textos clássicos tornam essa ideia muito mais clara para nós. A verdade é que os pontos poço conseguem tratar os excessos do movimento madeira. Então, se houver uma estagnação do Qi, o ponto poço retifica. Se houver um acúmulo de calor, o ponto poço limpa o calor. E se houver um quadro de vento, até de certo ponto, o ponto poço também consegue auxiliar no tratamento. Show de bola? E além disso, é claro, sabemos que eles tratam os distúrbios do órgão víscera correspondente. Só que quando a gente observa as ações do ponto poço, a gente não pode parar por aqui. A gente precisa ver quais são as esferas que ele costuma atuar como grupo de pontos. Então, são 4 áreas principais. A primeira, para as doenças da mente. A segunda, para as doenças do aparelho locomotor. Terceira, para a extremidade oposta do canal. E, é claro, a quarta, para o órgão ou víscera correspondente. Feito esta introdução, agora sim a gente pode verificar se o R1 é de fato um ponto bom para a categoria aí de pontos poços ou não. Vamos lá? Será que o R1 é um bom ponto poço para o tratamento das desordens da mente? Bom, vamos lá, vamos verificar. De fato, quando a gente observa os textos clássicos clínicos e os textos modernos, a gente observa que o R1 é um excelente ponto para o tratamento das desordens da mente. E te digo mais, para um tipo específico de desordem da mente, que é a epilepsia. Tá? Então a gente vê o uso do R1 para essa finalidade no clássico sistematizado de acupuntura e moxa-bustão, que é o Zhenzhou Zhaijin. Você vê no clássico de suporte à vida com acupuntura e moxa-bustão, que é o Zhenzhou Zhi Shenjin. Na grande perfeição de acupuntura e moxa-bustão, que é o Zhenzhou Dachan, você encontra ele em manuais clínicos modernos, em estudos científicos e por aí vai. De fato, dá para dizer que o R1 é um ponto indispensável quando você for tratar quadros de epilepsia. Lembra deste ponto. Show de bola? Ele aparece para outros tipos de desordens da mente? Aparece. Então você vai ver ele para déficit intelectual, tá? Você vai ver ele para demência senil, demência em geral. Você vê ele para quadros onde o paciente perde a consciência. Você vê para quadros de golpe de vento do tipo bloqueio, que é quando o paciente tem um AVC e aí os punhos ficam cerrados, aparece o trismo, né? Então essa região da mandíbula ela dá uma enrijecida, tá? Não há abertura de esfíncter inferior durante o ataque, tá? Então isso acaba configurando boa parte dos sinais de um AVC do tipo bloqueio, e nesses casos você encontra o R1. E você também vê ele sendo utilizado para psicose e histeria. Então vamos lembrar algumas questões de fundamentos aqui, né? O rim, ele está associado com a medula, e o cérebro é o mar da medula. Perfeito? E aí a gente começa a perceber que boa parte das ações do R1 naquilo que se diz respeito ao tratamento de desordens da mente, segundo a teoria da dupla morada, onde a mente mora no coração, mas vamos dizer assim que ela trabalha no cérebro, e a gente consegue observar que o R1 tem uma
afinidade muito maior com a mente no que se diz respeito às suas ações no cérebro. Então você vê quadros de epilepsia, você vê quadros de perda de consciência, de demência senil, de déficit intelectual, com maior ênfase e poucas indicações no que se diz respeito a uma questão mais emocional. Não que você não possa usar nesses momentos, mas a maior parte de suas indicações, aonde ele se torna indispensável, são problemas que de fato nós associamos muito mais à mente quanto cérebro do que quanto coração. Show de bola? Deu para compreender? Qualquer dúvida, de novo, estou à disposição. É só colocar a sua mensagem aqui nos comentários, perfeito? Vamos seguir? Uma das coisas que a gente pode levantar aqui é se o R1 consegue tratar a extremidade oposta de seu canal. E de fato ele consegue, mas para a gente poder evidenciar melhor quais sintomas ele vai tratar, a gente tem que lembrar até onde o canal do rim vai, ou seja, qual é a extremidade oposta desse canal. Bom, o canal do rim ele passa pela garganta e se conecta com a língua, então a gente vai ver ações nesse sentido. Então a gente encontra, por exemplo, o R1 aplicado à rouquidão, o R1 aplicado à obstrução da garganta e o R1 aplicado à língua e boca seca. Tá? Principalmente nas desordens de Xiao-Ke, tá? Que é quando os líquidos estão extremamente desgastados. Na medicina ocidental acaba ficando muito próximo da ideia de diabetes. Você encontra lá o R1 sendo utilizado para quando a pessoa que sofre de Xiao-Ke tem como queixa principal a boca seca. Lembrando que o Xiao-Ke pode se manifestar de outras formas, como aumento de apetite, aumento de volume urinário, pode se apresentar de outras formas. Aqui a gente está evidenciando a ação do R1 no que se diz respeito à secura, né? Até porque a gente sabe que o R1, por ser ponto poço, é um ponto interessante na limpeza de calor e retificação do Qi. Por isso vai desobstruir a garganta, vai limpar o calor desta área e assim acaba preservando os líquidos remanescentes. E como se trata de combinações que nós estamos elaborando aqui, os outros pontos vão se preocupar mais em voltar a lubrificar novamente essas áreas. Perfeito? Show de bola? Então, para estabelecer aqui, sim, o R1 trata a extremidade oposta do seu canal, focando em desobstruir a garganta e recuperar a voz de uma rouquidão, e também tem uma ação interessante no que se diz respeito à língua seca, podemos até dizer boca seca em geral. Agora, o que deve ficar claro é que, apesar dele ter indicações para isso ali nos clássicos, não são muitas indicações, tá? São indicações esporádicas em clássicos distintos, perfeito? Então, se a gente fosse falar, putz, preciso tratar um paciente que está com a boca seca, o R6 é muito mais útil nesses casos do que o R1. Entende o que eu estou querendo dizer? Não basta fazer, a gente quer saber quem faz melhor, não é verdade? Então, dito isso, vamos seguir aqui, vamos continuar verificando as ações do R1 quanto ponto poço. E aí, será que o R1 é capaz de tratar problemas locomotores por ser um ponto poço? E a resposta é que ele até consegue, ele é citado em alguns textos clássicos para esse objetivo. Então, uns exemplos aqui, se você pegar lá o clássico sistematizado de acupuntura e mochilustão, o Janzhou Jiaijin, você vai encontrar o R1 sendo utilizado para dor e fraqueza de membro inferior. Então, pô, interessante, dá para aplicar. Aí você vai, por exemplo, o clássico de suporte à vida, né, ali já na dinastia Song, você também encontra o R1 sendo utilizado para o membro inferior. Isso já é bem legal, porque a gente consegue ver onde está a maior ênfase dele. Então a gente encontra lá ele sendo utilizado para quando o paciente tem dor no pé, que faz com que a dor, que ele nem caminhe, nem queira caminhar, nem queira colocar o pé no chão, de tanta dor que ele sente ali, né? Então você vê o R1 sendo aplicado para isso, e posteriormente no hospital de Shanghai, eles continuam usando o R1 para a mesma finalidade. Então isso, de novo, é bem legal, é bem interessante, porque reforça o uso do ponto para esta finalidade. Você encontra ele para outras coisas?
encontra. Então, ali no livro de Sun Simiao, depois no Janzhou Dachan, você encontra outras ações, como por exemplo, capacidade de tratar dor lombar, capacidade de tratar cervicalgia, justificável pelos canais tendino muscular do rim, que passam por toda a coluna, e outros canais secundários do rim também vão para a região lombar, o que também justifica. Beleza? Só que nenhuma dessas ações tem grande ênfase, não são várias vezes combinações para esse mesmo objetivo. Então dá para dizer que em relação ao R1 a sua ação é mais localizada, é a planta do pé com dificuldade de caminhar de tamanha dor. Aí ele pode ser aplicável. O interessante é que no Janzhou Dachan tem registros dizendo que esse ponto é mais efetivo com o uso da moxa do que com o uso da agulha. Então isso também pode ser levado em consideração na hora de utilizá-lo, dependendo da situação, quando aplicável, preferir a moxa do que a agulha. Show de bola? Vamos dar seguimento aqui. Será que o R1 trata distúrbios do próprio rim? Essa é a nossa pergunta e vamos à nossa resposta. Bom, a gente sabe que o rim está ligado à medula e o cérebro é o mar da medula. Então parte da nutrição do cérebro depende da nutrição que o rim fornece a ele. E durante as descrições clássicas sobre as ações do cérebro, nós sabemos que ele está conectado aos órgãos do sentido. E olha que interessante, no 32º Manual Clínico do Hospital de Tianjin, a gente encontra o uso do R1 justamente para quadros de distúrbios oculares, tanto para miopia quanto para hipermetropia. E a gente também consegue encontrar o uso do R1 para sangramento nasal por razões de fogo. Afinal de contas, a gente sabe que o R1 age limpando calor, certo? Maravilha, maravilha. Só que além disso, a gente também fala que o rim controla os esfíncteres inferiores. Então, a gente também consegue encontrar o R1 ao longo do tempo sendo aplicado, por exemplo, a quadros de hemorroida, para incômodo e dor durante a micção, para quadros de enurese, tá? Então, dá para dizer que de fato ele trata alguns distúrbios do rim. E olha só que legal, no Janzhou Dachan, quando ele vai falar e vai explicar sobre o R1, assim como é comum quando ele está explicando os outros pontos, dar alguns exemplos de como aquele ponto foi aplicado em casos clínicos. E no caso do R1, ele cita que esse ponto foi utilizado para quando uma mulher sentia muitos calores. E aí você vê lá o Dedman sugerindo uma combinação para tratar calor de menopausa com o R1. Tá? Então dá para dizer sim que o R1 trata distúrbios correspondentes ao seu órgão, só que nenhum deles, de novo, de forma extremamente enfática. É uma combinação aqui, outra ali e tal. Não é algo que, nossa, esse ponto é fora de série para isso. Não. Isso realmente não é o caso, perfeito? Bom, dito essas coisas, nós podemos partir para uma conclusão do uso do R1 na prática clínica. Vamos lá? Bom, agora podemos concluir que a maioria das vezes que o R1 foi utilizado ao longo da história e em estudos modernos foi com o objetivo de tratar distúrbios da mente. Aproximadamente 36% das vezes que alguém utilizou o R1, seja num texto clássico, ou no estudo moderno, ou no manual clínico, foi com o objetivo de tratar algum distúrbio da mente. E o distúrbio que mais aparece é o quadro de epilepsia. Se a gente sabe que um ponto oposto tem a capacidade de retificar o Qi, e que os clássicos viam o quadro de epilepsia como uma combinação de vento e mucosidade, o que eu posso entender? Ora, um ponto oposto tem a habilidade de retificar o fluxo do Qi. Mucosidade é líquido que não move. Líquido tem natureza Yin. Então, se eu estou colocando um ponto que volta à circulação do Qi, eu vou movimentar esses líquidos que não se movem. Além disso, como a gente fala que o ponto oposto trata a plenitude abaixo do coração e, portanto, trata os excessos da madeira, e em alguns casos pode ser aplicável para quadros de vento, se a epilepsia é a combinação de vento e mucosidade, ele também vai agir na parte do vento. Maravilha, Alberto! Ok?
A gente tinha algumas outras indicações para histeria, para psicose e por aí vai, porém em pequena quantidade. Ou seja, quando isso aparecer, não vai ser os primeiros pontos que vão vir na nossa cabeça. Mas caso você queira utilizar, histeria e psicose pode ser a combinação de mucosidade e calor. Pode estar muito próximo daquilo que a gente configurava como mucosidade e calor obscurecendo os orifícios da mente, que está dentro de uma categoria maior de doença chamada Quam, que é a loucura. E aí você poderia aplicar o R1. Ok, perfeito. Mas, de novo, há outros pontos mais interessantes que aparecem com maior frequência, né? Dito isso, lembra, o paciente chegou com queixa principal de epilepsia, o R1 é mandatório. É um ponto extremamente eficiente, é um ponto que provou a sua eficácia ao longo do tempo, ao longo da história e é utilizado até os dias de hoje. Então, não esqueça, eu vou fazer um mantra aqui para você. Em caso de epilepsia, utilizar o R1. Em caso de epilepsia, utilizar o R1. Em caso de epilepsia, utilizar o R1. Não esqueça disso, perfeito? Agora, já nas outras áreas de atuação, como a parte locomotora, extremidade oposta do canal, ou até mesmo desordens do seu órgão, né, do rim, ele age, mas ele não se destaca. E quando a gente fala em prática clínica, a gente quer usar os pontos que se destacam, mas só para a gente poder trazer essa conclusão aqui, recapitular essas coisas, quando a gente fala que o R1 tem a capacidade de retificar o fluxo do TI, então a gente fala que ele é capaz de tratar condições de dor, de obstrução, de estagnação. Então se essa estagnação tiver na garganta, como uma obstrução da garganta, a gente via lá o R1 sendo aplicado. Aí seria interessante a sua aplicação. Se tiver um quadro de calor, ele pode ser aplicado. A rouquidão pode ser o calor que consumiu os líquidos, e aí o R1 adentra mais uma vez. Agora, a gente pode falar na parte locomotora, putz, dor muito intensa, não aguento nem pisar no chão, cara, nossa! R1 pode ser aplicado, tá? Quando a gente fala sobre ele tratar o órgão especificamente, a gente tem que lembrar, o rim é associado à medula, a medula ao cérebro, o cérebro aos órgãos do sentido. Olhos e nariz, ele aparece em algumas combinações. Então, aonde? Lá no 32º Manual Clínico de Tianjin, para hipermetropia, miopia e sangramento nasal derivado a fogo. Por quê? Ora, o sangramento nasal, nesse caso associado ao fogo, o R1 vai conseguir limpar o calor. Então ele vai auxiliar nesse sentido, tá? Além disso, sabemos que o rim controla os esfíncteres inferiores. Então, caso de hemorroida, caso de enurese, caso de dificuldade para miccionar com dor, você tem ali o R1. Porém, de novo, você tem outros pontos muito melhores. Então, por exemplo, para enurese, que ele aparece, o F1 se destaca muito para esse propósito. Então, é melhor usar o F1 do que o R1. Entende? Então, lembra disso. A gente quer saber o que o ponto faz de melhor. Show de bola? Então, é isso. Eu espero que só para o adicional que eu comentei lá da menopausa, é só lembrar, o rim é a origem do yin e do yang. Se o yin enfraquece, o calor sobe. O R1 vai ajudar a limpar esse calor e direcionar esse yang para baixo, tratando essas sensações de calorzão aí, né? Esse calor patológico, né? Vamos dizer assim. Para limpar esse calor, pode ser utilizado com tranquilidade, porém foi citado apenas num caso clínico no Dachan e depois uma recomendação para o Dedman. De novo, para a sensação de calor você tem outros pontos mais interessantes, principalmente da onde que está aparecendo essa sensação de calor, se é mais no tórax, se é mais nas extremidades, né? Coisas do gênero são importantes saber para você poder direcionar melhor o teu tratamento sintomático, tá? Bom, dito isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aqui, mais um ponto poço concluído aqui nessa brincadeira, visitando textos clássicos, manuais clínicos, estudos modernos para poder trazer o que há de melhor para vocês aqui. Quero agradecer mais uma vez o carinho e eu espero vocês
amanhã, porque agora tem vídeo todo dia. Nossa senhora, que legal! Um grande abraço e eu vejo vocês daqui a 24 horas, né? Amanhã já tem vídeo novo. Tchau, tchau, gente.